Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre conto maravilhoso. Vamos analisar com mais detalhes algumas características que constituem esse gênero discursivo literário que denominamos de conto maravilhoso. Vamos fazer uma pequena retomada do que significa a palavra narrar. Narrar é contar uma história. E para fazer uma narrativa, nós temos que pensar em determinados elementos, né? Então, os elementos da narrativa são o narrador, né? Um texto narrativo tem que ter a presença do narrador. Esse narrador pode ser um narrador que participa dos acontecimentos, que nós denominamos de narrador protagonista, narrador em primeira pessoa, ou ele pode ser apenas um narrador observador que vivenciou observando os fatos e aí ele narra para o leitor o que aconteceu, então é um narrador em terceira pessoa. Podemos ter um narrador onisciente, que é aquele que mergulha no pensamento dos personagens e explicita para o leitor quais foram os pensamentos, os sentimentos, as impressões sensoriais, né? Então temos a presença do narrador em uma narrativa. Também a presença de personagens, né? Podemos ter o protagonista, que é o personagem principal, e personagens secundários, que são aqueles que estão ali para contribuir com o enredo, né? Lembrando que enredo é a sucessão de acontecimentos, de ações dentro de uma narrativa. Temos o espaço, né? Então o espaço é o local onde os fatos acontecem. Como que esse cenário é apresentado para o leitor? Como que ele sabe quais são os elementos do ambiente ali onde os fatos aconteceram? É o espaço. O tempo, nós podemos ter a dimensão temporal, tanto do ponto de vista cronológico, que aí seria a data precisa, quando os fatos aconteceram, né? Ou se não tem a data precisa, mas pelo menos é visível no calendário, quando que os fatos aconteceram, e podemos ter também o tempo psicológico, que é o tempo interior dos personagens, como que eles sentem a passagem do tempo, né? Se as coisas que estão acontecendo são muito legais, às vezes o tempo passa muito depressa, né? Se são meio chatas, meio entediantes, o tempo pode passar devagar, então é um tempo que se diferencia do tempo externo ao personagem, que é esse tempo que chamamos de tempo psicológico. E propomos, como leitura de um conto maravilhoso, para entender bem os elementos composicionais deste gênero literário, o texto O Sapateiro e os Duendes. Vejam que já no título nós temos, né, uma característica que é a presença dos duendes, né, que nos leva para interpretar isso já como sendo um conto maravilhoso. Né, temos uma situação acontecendo próxima ao Natal, né, temos a presença de um dos personagens principais ali, um homem honesto, né, o sapateiro, e os duendes que vêm ali para contribuir com a realização do projeto de sobrevivência desse sapateiro. Então, os duendes são criaturas mitológicas que aparecem em várias histórias do folclore europeu. O mais provável é que os duendes tenham surgido junto com elfos, anões e outros seres do além em lendas da mitologia celta e escandinava, em países como Inglaterra, Noruega e Suécia, né, para a gente trazer algumas curiosidades aí sobre os duendes. E o conto maravilhoso apresenta elementos e situações fora daquilo que entendemos como natural. Agregam personagens mágicos, que podem ser animais falantes, gênios, ogros, objetos animados, duendes e outros, né? Então, a gente tem aí algumas das características dos elementos que constituem o conto maravilhoso, né? Nesse vídeo, trouxemos algumas delas para aprofundar o conhecimento de vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!